Nós estamos recebendo aqui no estúdio hoje do Producast para o último episódio da temporada o nosso engenheiro agrônomo Alex Damin. Alex, seja bem-vindo para fechar 2023, um tema que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês aqui nesse dia e espero contribuir muito aí. Que bom. Nós vamos falar no nosso último episódio da temporada, como eu falei, sobre a diferença de fertilizantes. A Produce tem um produto exclusivo que é o Bravera, que é um fertilizante organomineral, né? Esse é o termo correto, né? Mesmo. Organomineral, e que é uma exclusividade da Produce. Bom, primeiro eu vou te perguntar o que é esse produto, eu estou bem curioso para saber. Muito bem. Na verdade, hoje o fertilizante organomineral, ele é um produto que já vem sendo trabalhado há muitos anos, desde a década de 80. Mas na última década, na verdade, ele veio à tona realmente para o fertilizante do futuro, como comentaram. E o que é o fertilizante organomineral? Ele está numa categoria diferente hoje dos fertilizantes tradicionais. Ou seja, ele é um fertilizante onde ele junta duas porções, duas frações, uma fração orgânica, que é um dos grandes diferenciais, já vou antecipar aqui, e a fração mineral, que tem dos fertilizantes tradicionais. Então, a junção disso trouxe até, juntamente com o Ministério da Agricultura, que trouxe até uma instrução normativa, que anteriormente era só para fertilizantes minerais, trouxe essa situação onde se criou uma instrução onde tem várias características que fazem com que ele se torne superior. E dessa forma ele está posicionado numa prateleira acima, por vários motivos, né? Primeiro porque ele é um fertilizante completo, ou seja, ele fornece desde A a Z, a gente brinca muito com o que tem no dia a dia aí, né, quando você fala em suplementos, né? Então ele é um fertilizante que ele fornece desde NPK, que é o tradicional hoje, que é os fertilizantes minerais, são os básicos, digamos, hoje do mercado, mas também toda a parte de macronutrientes secundários, que são cálcio, magnésio e enxofre, e além dos micronutrientes, né, que aí vai uma gama deles, como os principais, boro, tem uma grande concentração de boro, o que faz com que esses fertilizantes façam que eles sejam superiores nesse sentido, porque ele não fornece apenas alguns tipos de nutrientes, não só os principais, mas todos eles como para quê? Para o que as plantas precisam. Para quem conhece a teoria do barril, que é aquela situação na parte agronômica, que onde qualquer seja o nutriente que está abaixo do que a planta necessitaria, ele reduz a produção para aquele nível. Então, por isso da importância de você ter um fertilizante completo que venha de A a Z, que é o que a gente diz. E qual que é a diferença entre o organomineral e o fertilizante químico? Essa acho que é uma pergunta-chave, né? Essa é uma das perguntas que a maioria das pessoas fazem, os leigos ou até da parte técnica hoje em dia, porque o fertilizante mineral vem sendo trabalhado há muitos anos. E com a vinda do fertilizante organomineral, que é essa junção dessas duas matérias-primas, vamos dizer assim, a grande diferença está no material orgânico do que ele é produzido, ou seja, essa fração orgânica que faz toda a diferença. Porque quando a gente separa as situações, o que acontece? A gente fica com uma parte mineral, que é o tradicional, mas quando a gente inclui essa fração orgânica, a gente traz todos os benefícios que o solo precisa, ou que as plantas precisam, na verdade. O que é o quê? Além do NPK, que é nitrogênio, fósforo, potássio orgânico, ele traz tudo aquilo que eu falei anteriormente, da questão nutricional. Além disso, o incremento de matéria orgânica no solo é o que todo produtor deseja. É aumentar essa questão da matéria orgânica que faz com que estimule a questão do crescimento microbiano, porque os micro-organismos do solo são a vida do solo. Então, a partir do momento que a gente incrementa, ou seja, o alimento para esses micro-organismos crescerem e se desenvolverem no solo, e a partir disso que esses micro-organismos se desenvolvam e eles façam o papel dele de estruturação do solo, eles façam o papel deles de solubilizar alguns nutrientes para que as plantas consigam aproveitar, estar mais disponível para elas, e mineralizar a questão da matéria orgânica, ou deixando nutrientes disponíveis mais facilmente para as plantas se utilizarem, obviamente, que todo é um efeito dominó que a gente fala, né? Porque uma questão vai puxando a outra, entende? Vai puxando toda essa cadeia que no final faz com que realmente a planta consiga estar o nutriente disponível na quantidade que ela deseja durante um período da cultura que realmente ela necessite.
Ou seja, não é somente no primeiro momento. Porque a matéria orgânica ela faz com que seja um nutriente de uma solubilidade mais lenta. Ou seja, ela junta a questão mineral, que é uma disponibilidade mais rápida, mais imediata naquele momento inicial, e depois com a matéria orgânica ela cria um ambiente favorável para tudo que eu já falei anteriormente, para que seja disponibilizados os nutrientes de forma mais lenta durante todo o ciclo da cultura, porque a planta ela necessita, desde quando ela nasce, tá a sementinha lá, até o final, quando ela for encher o grão, o fruto, seja a cultura que for. Ela necessita de todos os nutrientes. Então, por isso que o grande diferencial está nessa fração orgânica do fertilizante Bravera. Alex, você falou sobre a questão das culturas, e essa é uma pergunta que eu considero bem importante. Este produto, o Bravera, ele serve para todo tipo de cultura, para todo tipo de solo, e a aplicação dele como é aplicado os químicos, por exemplo? Isso mesmo. Ele serve para todos os tipos de cultura. Ele não tem uma diferenciação. Obviamente que esse assunto ele é bem complexo, né? Porque o que acontece? Cada cultura ela tem uma necessidade natural dela, de todos os nutrientes básicos, N, PK, cálcio, enfim, tudo que a gente conversou. No entanto, quando a gente pega determinadas culturas, o que acontece? Ela vai precisar também ver o que tem no solo. Então, é uma junção do que existe no solo com a necessidade da cultura, e a partir disso é que você faz uma recomendação técnica, digamos, do tipo de formulação que você deseja. Para quê? Para que o que tenha no solo seja suprido e para que o que a planta necessite seja suprido através do que a gente inclui. Por quê? Então, por isso que a adubação ela é uma coisa, ela é uma situação onde em todo momento você precisa estar repondo os nutrientes que a planta retira. Ou seja, uma fruta, imagine quanto nutriente ela nutre as pessoas, ela tira da onde? Ela tira do solo, ela tira do fertilizante, ela tira dessa situação. Então, quando a gente retira do solo isso, a gente tem que repor. Então, o fertilizante Bravera ela entra nessa situação, porque o solo naturalmente ele já tem uma quantidade de nutrientes. Agora a questão também entra, por isso que eu digo, é um assunto complexo, porque aí entra uma questão de disponibilidade também. E o fertilizante organomineral, ele tem uma eficiência maior do que o mineral, nesse sentido. Ou seja, uma determinada quantidade, se colocar de maneiras iguais, para ficar claro, o fertilizante organomineral ele consegue deixar uma quantidade maior disponível. Vocês já viram falar naqueles suplementos minerais quelatados? Acho que isso é uma situação bem prática do dia a dia. Uhum. O que isso faz? Às vezes, um tem 1000 miligramas e o outro tem 500. Mas o outro 500, ele é quelatado, né? Seria uma quantidade metade, né? Da quantidade entre um e outro. Mas, incrivelmente, o resultado do 500, por ser quelatado, ele é muito superior. Nos seres humanos ou nos animais, em qualquer outro tipo. Isso serve para a questão dos fertilizantes organominerais também. Ou seja, com uma quantidade menor, numericamente, vamos falar assim, de nutrientes, ele tem uma eficiência muito parecida com uma quantidade determinada. Então, com isso, o que a gente pode dizer? Que ele é mais eficiente. E isso tem trabalhos aí pelo Brasil afora, aí, de todos os tipos de cultura, realmente mostrando que essa junção, né, do fertilizante orgânico com o mineral, que se torna o organomineral especial, que a gente fala, realmente ele traz resultados superiores, tanto na nutrição de plantas e, obviamente, que é o que o produtor deseja, que é o resultado final, seja ele grão, frutos, pastagem, enfim, conforme a cultura que ele tem. E ele é um produto exclusivo dos consultores Produce, né? Com certeza, é isso aí. E essa é a grande parte também. Essa é o grande benefício, a grande vantagem que isso aí tem, né? Você até comentou aqui sobre ele ser um produto especial, diferenciado. O que diferencia ele dos outros do mercado? O grande diferencial, como eu falei anteriormente, o grande diferencial está envolvido na questão orgânica. Então, se esse é o grande diferencial, o que traz o fertilizante Bravera numa situação, numa prateleira, se alguns minerais que tem algumas outras coisas já chamam de especial, o nosso teria que ser super especial, né? Porque realmente o que acontece? Da forma que é produzido esse material orgânico. Primeiro vem toda uma situação de compostagem, toda uma tecnologia envolvida em cima, todo um estudo feito em cima disso. Para quê? Para que realmente o produto que saia lá, a matéria orgânica, o material orgânico inicial, ele se transforme num fertilizante. Para isso existe, como eu disse lá no início,
uma instrução normativa que a gente precisa seguir critérios rigorosos do MAPA, para que realmente aquele material orgânico lá, ele se torne um produto diferenciado, um produto realmente um fertilizante. Enfim, quando você faz todo esse processo lá de compostagem adequada, controle de temperatura, controle de umidade, revolvimento que precisa ser, como dizia Lavoisier, né, quem não viu no colégio, né, que nada se perde, tudo se transforma, é isso que acontece. Realmente existe uma situação e ele se transforma em outra, que é o produto final, que está incluso na fração orgânica do produto Bravera. E o grande diferencial nisso aí é porque com a tecnologia que foi criada internamente de produção, com o know-how que enfim, o CEO da empresa tem e a parte técnica que também a gente colocou em cima, realmente a gente conseguiu fazer com que um grão, realmente que se chama o grão de ouro, porque a maior dificuldade que tem nesse sentido é a questão de você fazer a aplicabilidade desse produto. Então, para isso, você precisa ter um grão, uma granulometria adequada para que com essa mistura realmente a aplicabilidade seja ok, realmente funcione, faça a diferença. Que isso era um dos grandes problemas do passado. Então, quando a gente trouxe essa questão de escolher diretamente a matéria-prima, buscar uma tecnologia de equipamentos diferentes para realmente sair um grão com uma granulometria diferenciada, que ele é um grão seco, ele é um grão com uma espessura dentro de uma linha de 1.8 a 4.5 mais ou menos de granulometria, então isso faz com que ele seja isso está dentro do limite. Isso aí. Está dentro do padrão. Isso aí, é dentro do padrão. Porque isso aí é um padrão exigido até pelo Ministério da Agricultura. Como eu disse anteriormente, se tu vai olhar a instrução normativa, que deve ter umas 80 páginas de toda essa brincadeira aí, realmente existe a parte granulométrica que está dentro dessa situação. Então, estando dentro disso aqui, está dentro do padrão que se exige para que realmente tenha uma boa aplicabilidade em qualquer tipo de equipamento hoje, que das melhores tecnologias hoje que existe, seja ele maquinário, seja aplicação a lã, seja aplicação em suco de plantio. Então, esse é um dos grandes diferenciais que a gente tem, essa questão do grão. Realmente, tu olha, é um grão brilhoso, é um grão bonito, é um grão seco. E ali dentro está tudo que eu te falei anteriormente. Toda essa questão da matéria orgânica que é tão importante, toda essa questão dos fornecimentos de toda essa questão química, né, de todos os nutrientes que tem ali. Existem bactérias ali dentro, benéficas, que estimulam também toda a questão do crescimento radicular. Sabe, entramos num mundo... A gama é gigante. Entramos num mundo assim absurdamente. E eu, como agrônomo, eu sempre digo, o solo, ninguém dá muita importância. Às vezes o pessoal olha, né, é semente de qualidade, fertilizante também. Mas o solo é uma coisa imensa, assim, é uma coisa muito complexa. Por isso que hoje vem essas tecnologias de fertilizantes especiais, diferenciados, para que realmente, quando seja aplicado, realmente aquilo crie um ambiente totalmente favorável para que haja um desenvolvimento radicular, absorção de nutrientes, disponibilidade de nutrientes, para que realmente as plantas, a cultura, enfim, que seja, ela realmente responda à genética dela, enfim, e o produtor saia mais contente, né? Porque realmente é o resultado final. É o resultado final. Acho que é isso que todo mundo deseja. O organomineral não é adubo orgânico, né? Não é adubo orgânico. Assim, dentro da classificação do MAPA, ele entra como uma classificação dentro da página de orgânicos, mas ele tem um lado diferente. Então, ele segue uma classificação totalmente diferente. Para isso exige que tenha outras características para que ele seja realmente um fertilizante organomineral. Primeiro já diz, né? Organomineral. Então ele é um orgânico com um mineral junto. Então ele é uma junção. Então é isso que diferencia ele realmente da parte orgânica. Então, quer dizer, ele tem uma fração orgânica, mas ele não é ele é um fertilizante orgânico, uma categoria adicional, fertilizante organomineral. Super especial. Super especial. Eu sempre digo, não é especial, é super especial. Uma pergunta que alguns dos nossos consultores podem estar se fazendo nesse momento, e também é uma dúvida minha, é com relação ao suporte para a aplicação disso e pesquisa do solo, né? Porque cada região é uma região. Certo. Obviamente, né? O sul não é o mesmo que o centro do país, que não é o mesmo que o norte, que não é mesmo, né? A gente tem essa diferenciação. Como é feito esse suporte para o consultor quando ele chega lá no produtor ofertando o Bravera?
Você fala em qual sentido? Eu vou fazer... técnico, vamos falar assim. Exatamente. Eu vou fazer o plantio aqui e vou precisar aplicar o organomineral. Como é feito esse estudo? Tipo, a recomendação técnica, isso. Você diz? A recomendação técnica é o que eu comentei anteriormente. Obviamente que todos os consultores são preparados, são treinados para esse tipo de situação, né? E obviamente que a indústria ela tem um respaldo técnico para dar suporte quando há necessidade, né? Além, né? Como diz, quando entra mais no detalhe técnico, aí a gente vai nos detalhes, né? Que não é o meu caso. Vai nos detalhes, né? Então, dessa forma, quando um consultor vai lá, obviamente, primeiro, você tem que analisar que tipo de solo que você está, se é arenoso, se é argiloso, qual é o cultivo anterior, qual é a cultura anterior que foi, porque ela também demanda uma necessidade, o quanto foi aplicado. Então, é um mundo de informações que você precisa coletar para que você faça a sua recomendação técnica, digamos assim, a partir do conhecimento que o consultor tem, enfim, né, ou do que a gente está no respaldo para lidar, através de análise de solos, para saber o que esse solo tem, para a gente saber que cultura que ele vai fazer e para realmente a gente repassar a formulação, digamos assim, né? Qual a melhor forma para ele estar utilizando naquele momento. Então, dessa forma é que você vai suprir, digamos, na hora de você fazer essa apresentação. Então, é como eu disse, não é simplesmente, não é qualquer produto, né? Realmente você tem que ter um conhecimento técnico, conhecimento comercial também de como funciona, para realmente você conseguir indicar da melhor forma. Sempre dizia dos agrônomos, né? O cara estuda 5 anos para chegar lá no final e dizer o que é isso, o que é aquilo. Depende, cara, depende de muita coisa. Então, realmente... Como em qualquer área, né? É como em qualquer área. A medicina é assim, não é simplesmente passar uma receita, porque receita de bolo não existe, né? Então, é dessa forma que a gente faz, realmente com estudo. Tem muitos estudos hoje sobre organomineral, né? Organomineral realmente é uma das grandes fontes de nutrientes e a gente tem muito no Brasil, né? Porque a gente demanda muito fertilizantes de maneira externa ao mineral, né? Então, com essa questão orgânica, essa questão que até comentam de sustentabilidade, porque ele cria um ciclo, né? Porque se tu for imaginar, o soja, o milho, ele vira ração. Se ele vira ração, um suíno, um bovino, uma ave, ele consome, que vira, né, dentro da cama do aviário, enfim, dentro de qualquer outra situação orgânica, que ele vira compostagem, que ele volta a ser fertilizantes, que ele volta a ser um grão de soja, um grão de milho, ou uma pastagem, ou qualquer outra coisa. Então faz um ciclo natural, que é digamos, uma energia de certa maneira renovável, né? Que isso não se perde, nada se perde, tudo se transforma, como eu falei anteriormente. Você até tocou no assunto da questão da sustentabilidade, né? E o Bravera está envolvido diretamente com esse projeto, né? Da sustentabilidade. Com certeza. Eu acredito que quando você trabalha com uma questão, trazendo o que eu comentei agora há pouco, sobre essa questão desse ciclo de sustentabilidade, e o mundo está precisando muito de conhecer mais, né? E a gente fala, às vezes... uma vez nós estávamos conversando com o pessoal de Angola lá para fazer umas exportações, e eu me lembro que o cara lá falou... era Pedro o nome dele, um angolano. Ele comentou que realmente, quando ele foi para a Europa fazer algumas, enfim, congressos e coisas, pediram quem que seria a referência mundial na linha de fertilizantes. E lá comentaram que realmente, se eles queriam fazer com que Angola se desenvolvesse, né, e é um país que fala português também, coisa e tal, realmente era o Brasil. Então, a gente tem que valorizar o que a gente tem aqui. A gente tem muita tecnologia envolvida em maquinário, em fertilizantes, em sementes. Então, isso aquela agricultura, nem é mais... Antigamente era 4.0, 5.0, de última geração, enfim. Eu acredito que a gente tem que ter essa valorização desse tipo de situação, e principalmente com a sustentabilidade. A gente trabalha muito com isso. Então, acho que é uma das coisas mais importantes. Sequestro de carbono, se fala muito. Então, é coisas que o mundo está falando há muito tempo, mas que as coisas... Obviamente, elas vão mais lentas, mas em algum momento elas estão chegando cada vez mais. Produtos orgânicos hoje nos supermercados, né? Com valores mais agregados, porque é saúde, né? Na verdade, a agricultura é saúde para o ser humano. Alex Damin, falamos sobre o Bravera, que é um organomineral, um fertilizante organomineral exclusivo da Produce. Alguma consideração final?
Olha, primeiro eu queria agradecer, né, essa oportunidade aí, tá comentando com todos os consultores aí, né, e a gente fica à disposição realmente e falar que a agricultura, enfim, a pecuária brasileira aí, ela não é o celeiro do mundo e realmente a gente tá aí para somar nessa caminhada aí, que tem muita coisa ainda para acontecer. Que bom ter você aqui com a gente, obrigado. Nosso último episódio da temporada 2023 fica por aqui. Em 2024 a gente volta com muitas novidades no nosso Producast. Obrigado por estar conosco, continue acompanhando as nossas redes sociais.